O Criador, Deus. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver, disse Jesus a Tomé. E esse será um mistério que acompanhará a existência de todos os existentes. Ninguém verá o Criador. Ninguém algum dia viu e ninguém algum dia verá, pois ele simplesmente o é. No livro de Gênesis, escrito está: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, criando desta forma a interpretação de um Deus antropomórfico, em que o homem atribui sua forma a Deus e não a forma de Deus aos homens. O Criador é um ser supremo. Deus é a consciência una da criação. Deus é, pois existe, existiu e sempre existirá. Tudo o que existe em todo o universo da criação está presente como universo criado, expressão da consciência criadora. Deus é uno. A consciência criadora é o masculino feminino, assim como não é mãe e pai, e sim mãe/pai, é um todo indissociável. Tudo está contido nele, pois fora dele nada existe e nada existe fora dele, pois é ele a existência. Deus não se manifesta em si mesmo, pois ele não é para si. Ele se manifesta em sua criação. O universo da criação é a expressão visível da face do Criador. A sua manifestação será sempre sua criação. A imagem e semelhança não é a manifestação da aparência, mas atributos do Criador. O homem jamais será igual ao Criador, mas possui atributos do Criador, pois uma parte jamais será o todo. Porém, a parte pode manifestar o todo sem o ser. Esse é o sentido do crer, pois jamais alguém verá o que não pode ser visto, porém saberá de sua presença, pois presente está, sempre esteve e sempre estará. Deus, consciência da criação, é, que criou o ser crístico, uma forma de criação, com sua imagem e semelhança, atribuindo a esse o poder da criação, a face, imagem e semelhança, pois também constituído de energia e consciência, assim como o Criador, e lhe foi dado o poder de criar. Deus, consciência una da criação, o absoluto, se fez parte sem a unidade deixar, pois a criação é apenas parte de sua unidade, que não está à parte, mas contido na totalidade do Criador. Deus, consciência una da criação, que se fez parte, do absoluto fez o relativo, presente está em tudo, mas não é o tudo, está expresso em tudo. O universo da consciência una é o universo de Deus, apenas é. O universo da criação é a expressão do Criador manifestando a criação. Desta forma, a criação está contida no universo do Criador, mas não é o Criador, está contida nele. Cada universo da criação contido no Criador possui o poder da cocriação. Portanto, cada universo criado pode criar seu próprio universo da criação, mas esse universo cocriado sempre será, independente do grau de unidade que venha a se dividir, sempre terá em si a unidade do Criador, que podemos chamar de centelha divina do Criador, ou Espírito Santo do Criador. Não existe uma única criação no universo que não possua esta essência, pois é ela que dá sentido à existência, e só existe aquele que assim o contenha, pois está contido no Uno. Deus, consciência da criação, portanto, é o Criador, assim como é o que está contido no ser da criação, o que nos leva ao entendimento de que não podemos ver, porém podemos sentir. Vê-lo somente pela sua manifestação da criação. Sentir, sim, pois sua essência é o que nos anima. Esta essência que nos anima é o eu sou, o que eu sou, a presença do Criador, ou seu Espírito Santo que nos anima a nossa existência. Sem o Espírito Santo não existe existência e muito menos vida. Existência é nossa essência, o Espírito Santo eterno que nos anima. A vida é a forma de criação que Deus se manifesta. Toda a criação um dia deixará a vida para entrar na existência. Não é a morte física para a saída do plano material para o plano etéreo, mas a saída do espírito criado para se reintegrar na totalidade da criação. A volta da singularidade criada para a totalidade da consciência da criação. Isto é a verdadeira senda da iluminação. O que é dado a conhecer ao ser humano são apenas fragmentos da totalidade da existência, porém o ser humano ainda não compreendeu a grandeza do que é e do que representa o reino da criação e o nosso Criador. O Criador é e está absoluto. É o todo, e o não todo está contido no todo. Não existe o não todo fora do absoluto. Todo o reino da criação nele está contido.
Imaginem, no oceano, um barco navegando, o Criador, o oceano, e o barco, sua criação. Não poderia ser, pois este estaria acima, ou não presente na totalidade, mas em relação à totalidade. Mas, se substituirmos esse barco por um submarino, esse sim estaria contido no oceano, pois ele está no oceano, não o é o oceano, mas nele está, em sua totalidade. Estaria o oceano cobrindo-o em sua totalidade, assim como os seus passageiros estão no interior deste submarino, estão presentes no reino da criação. Possuem em seu essência o Espírito Santo do Criador, mas estão contidos na existência em sua singularidade, pois estão contidos no oceano, mas não são o oceano. Um passageiro pode sair de um submarino e mergulhar no oceano. Isso é evolução. Quando um Shela está no caminho da evolução, saindo de uma situação para encontrar-se em outra situação, este mergulhador sai de um universo restrito para um universo maior da criação, mas ainda necessita de equipamento para mergulhar. A ascensão de um Shela é quando ele encontra o oceano e livre se desloca pelo oceano da criação sem necessitar de equipamentos para mergulhar. É quando o mestre se encontra com a totalidade do Criador. Ao final, o mestre singularidade mergulhada no universo da criação, em oceano se transforma. Não mais existe em singularidade, agora é totalidade com o Criador. O Criador, consciência una da criação, é a consciência da criação. Eu sou o que sou, pois simplesmente é. O universo da existência não se confunde com o universo da criação, pois temos o que é o absoluto e temos o relativo. O primeiro é e sempre será, o segundo está e ao tempo não estará. O universo é uno, pois a consciência da criação é una. A consciência da criação não possui início e fim, e muito menos origem e destino, profundidade e altura, pois ela simplesmente é. Desta forma, temos o todo, o uno. Desta consciência criadora nasce sua criação, o universo criado. Nada existe que não tenha sido criado pela consciência criadora. Tudo, absolutamente tudo, faz parte do universo da criação como manifestação do Criador. Quando da criação lhes é dado o poder da cocriação. O termo co tem o sentido do criar junto. Não lhes é dito que terá o poder de criar, mas de cocriar, e assim se fizeram os universos conhecidos. Dentro do universo da criação, temos os universos da cocriação, e assim sucessivamente. Voltemos ao exemplo do nosso submarino. Estaria ele submerso em um lago. Esse lago está no interior de uma pequena ilha em meio a um mar, que está contido num oceano. Assim é o universo da criação e da cocriação. Primeiro existe o oceano, que formou um mar, que veio a formar o lago, que criou o submarino que veio a ser habitado por criaturas do Criador. Para esta metáfora meramente ilustrativa, o submarino é o universo material, que está a caminho de sua transformação, deixando de ser submarino para ser um lago, contido numa ilha em meio a um mar, que está contido num oceano. É assim o universo da criação e da cocriação. Primeiro existe o oceano, que formou o mar, que veio a formar o lago e que criou o submarino que veio a ser habitado por criaturas do Criador. Para esta metáfora meramente ilustrativa, o submarino é o universo material, que está a caminho de sua transformação, deixando de ser submarino para ser um lago contido numa ilha, em meio a um mar que está contido num oceano. Isto é Deus. Isso é o eu sou o que sou, a essência presente do Criador em toda a sua criação. O Espírito Santo está presente na essência de cada uma de suas criações. Não existe existência sem a sua presença, pois sem esse só existe o não existir. E o não existir não existe. Assim como não existe a criação como cocriação sem a cristicidade, pois a humanidade é cocriação crística. É a criação manifestando a cocriação que se fez o caminho, a verdade e a vida. O que se fez crístico pela manifestação do Criador na sua criação, que se fez co-criador, pois todos os decorrentes guardam a sua essência. O Filho, Cristo.
Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim ele o chamava. Pois assim era e o é. O Filho é a manifestação direta da criação. A humanidade é a manifestação direta da criação do que um dia foi criado. Deus fez o Filho. Do Filho nasceu o homem, o ser humano. O Filho do Criador é a natureza viva da expressão da criação, a manifestação viva do amor, verdade e vida. E a ele foi dado todo o poder sobre a criação. O Pai, Criador, se manifestou em sua criação, e pela criação Cristo, a formação da raça humana. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o único caminho, pois a humanidade é a manifestação de criação do Filho, Cristo, que se manifestou em sua criação, o ser humano. Esta é a grandeza da criação. Deus, a consciência criadora, o foi, o é e o será, pois é o absoluto, a totalidade que fez e manifestou sua criação, o Filho, o Cristo. Cristo como manifestação do amor do Criador, que da manifestação da criação crística se fez o ser humano em sua singularidade e a humanidade em sua pluralidade. A manifestação da criação crística é o ser humano e a humanidade, e essa se manifesta de muitas formas. A terrestre é apenas uma de suas formas, mas sempre expressão de uma única natureza, a humana. Existem muitas hierarquias da criação, sendo a angelical uma delas, assim como a crística, que a conhecemos. As demais ordens da criação são conhecidas apenas em outras dimensões e não é dada a conhecer no plano da matéria. Todo o plano da evolução da singularidade crística ao ser humano e da pluralidade crística à raça humana possuem o propósito da evolução. O espírito singular da criação crística, que carrega o Espírito Santo do Criador, deve percorrer a jornada, senda da evolução, das sombras da ignorância para a luz da sabedoria. Conhecer, vivenciar, experimentar, conviver são apenas alguns dos conhecimentos que devemos realizar. Cristo é a verdade e a vida. Verdade, pois é a expressão direta da criação realizada pelo Criador. Cristo é a projeção direta do Criador, e a ele encontra-se unido. Cristo é a expressão direta da consciência da criação. Cristo não é a consciência da criação, mas contém e está contido em sua presença. Cristo é o Criador do ser humano, em sua singularidade e pluralidade. O ser humano é a expressão direta de Cristo, com a luz do Criador. Cada ser humano possui em si a natureza crística da criação e o Espírito Santo do Criador. Crístico é como nossa forma e o Espírito Santo do Criador nossa essência. Essência e forma são indissociáveis na manifestação da criação. Quando Cristo foi manifestado pelo Criador, uma parte da criação angelical se opôs, sim, 1/3 do universo angelical se opôs à vontade do Criador quando manifestou a cristicidade como sua criação e determinou que aquele a esta protegesse e a orientasse, pois esta é a manifestação da própria vontade do Criador. A cristicidade manifestou a vontade do Criador e desta a criação humana, o que fez de Cristo o caminho, caminho daquele que veio e caminho daquele que criou. Existe um debate teológico em relação à deidade de Cristo, se o Criador Deus se fez Cristo ou se Cristo é o próprio Deus. Desnecessária esta dúvida, mas não fora da razão. Deus é o Uno, Alfa e Ômega, totalidade da existência, aquele que foi, é e sempre será. Deus, por sua manifestação, criou a consciência crística. A consciência crística manifestou a consciência humana, e de sua totalidade a singularidade do ser humano. O ser humano é a manifestação da consciência da cristicidade. Jesus Cristo é a manifestação singular da consciência crística manifestada pelo Criador, que manifestou sua criação à consciência humana singularizada no ser humano. Quando Jesus Cristo nos fala, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai", é exatamente isso que se está expressando. Passa o Filho a possuir estas duas dimensões indissociáveis de um mesmo ser, o Filho criação, manifestação da criação enquanto consciência crística, e Filho que se manifesta em sua singularidade e presente se faz na matéria, para junto à sua criação mostrar o caminho para a sua iluminação.
Jesus Cristo nos ensina o caminho da evolução e o caminho da ascensão. A todo o momento em que se encontrava com os seres humanos, multidão, ele ensinava o caminho da evolução. E com seus próximos seguidores, chelas, sendo Jesus Cristo mestre, ele ensinava o caminho da ascensão. Jesus Cristo, singularidade da cristicidade, nos mostra o caminho da vida, a senda de nossa evolução e a senda de nossa ascensão. Assim como a humanidade hoje se encontra, os que ainda estão no caminho da evolução e aqueles que já se encontram no caminho de sua ascensão. Todos os humanos encontram-se neste caminho, é uma única estrada. O que os diferencia é aonde se encontram nessa estrada. É o caminho da ignorância, sombras, para o caminho da sabedoria, iluminação. Este é o sentido também de Jesus Cristo considerarmos irmãos, porque irmãos somos, pois pertencemos e possuímos a mesma natureza da criação crística, da mesma forma que somos criação da natureza criada da cristicidade, portanto, filhos somos todos de uma única consciência da criação, Deus. Olhemos esta grandeza. Cada ser singular da consciência humana carrega em sua essência o Espírito Santo da consciência da criação e a manifestação da criação da cristicidade da criação. Todo o ser humano, independente do lugar no caminho que se encontra, possui essa essência. Toda a consciência humana, em sua singularidade, em tempos imemoriáveis, teve uma existência plena seguindo o caminho da evolução e ascensão. Pois a unidade retornou, mas existiu o tempo em que a humanidade, em sua singularidade, conviveu com os anjos caídos. Essa vivência levou à queda moral da humanidade, o estabelecimento do véu sobre a verdade, e o caminho do adensamento das energias até a forma material da existência se fazer. E assim permaneceu a humanidade por muito tempo até o advento, a presença da cristicidade. Na singularidade crística de Jesus Cristo, que aqui anunciou que sua criação seguiria o caminho de sua evolução e ascensão, pois diferente das raças raiz que a antecederam, essa, por determinação da consciência da criação, seguiria o plano de evolução e não de sua extinção. Podemos imaginar o que este gesto significa para a raça humana? Não. Infelizmente, grande parte da humanidade ainda não compreendeu essa grandeza. A raça humana, atual sexta raça raiz, não seguiu o caminho de sua ascensão. A iniquidade se tornou o padrão moral. Poderia seguir o caminho das duas raças que a antecederam. Esse seria seu caminho. Mas Cristo se fez Jesus Cristo, e na presença da consciência da criação, pela vontade e benevolência dessa, permitiu que a vontade crística se manifestasse em um novo caminho para a humanidade. Seguiria essa até seu final, o caminho da evolução para muitos e da ascensão para alguns. Mas seguiria o plano da evolução. A presença iluminada de Jesus Cristo, há mais de 2000 anos na Terra, possui esta estatura e grandeza. Jesus Cristo se fez Salvador, pois junto ao Criador assumiu o martírio e todas as dores, aflições e sofrimentos de uma humanidade que virá a ser extinta, e em suas costas tomou todo este destino para si, deixando a humanidade seguir sua senda da iluminação. Cristo hoje nos chama: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O caminho de Cristo não é a matéria, mas está na matéria. O caminho da iluminação começa quando ainda na matéria, pois na matéria estamos, e na matéria Cristo se fez Jesus para que possamos segui-lo em seu caminho, mas isto só é possível se da matéria nos despossuirmos. Quem preso à matéria está parado ficará, e jamais seguirá os passos de Cristo. Porém, aquele que à matéria renunciar, caminhará com Cristo para sua evolução e ascensão. Quando Jesus Cristo diz: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, é sobre o apego e fazer de sua existência apenas um sentido material. A matéria separa o ser humano de sua verdadeira natureza, cria o véu da ilusão de que a matéria é o que existe no existir,
que nada encontramos além dela, e passa o ser humano a fazer de sua vida uma senda de acumulação, onde a matéria passa a ser um propósito de vida e de sua existência. Cristo nos ensina que nenhum tesouro da terra é permanente, e somente os tesouros guardados no céu, as virtudes sagradas, guardam os caminhos de nossa vida eterna, a ascensão, que é o caminho de retorno à unidade do Criador. Jesus Cristo também anunciou que tudo isso teria um tempo. A eternidade não faz parte do plano de existência da matéria. A eternidade pertence ao plano superior, além da matéria. E, portanto, chegamos aos tempos finais anunciados. E o que são os tempos finais anunciados? São os tempos de separação do joio do trigo. Trigo é todo o ser humano que segue sua senda da iluminação, Shela, mestre ou não, mas é o que caminha para a sua evolução, podendo estar ou não no caminho de sua ascensão. Joio é todo o ser humano que em sua existência não encontrou sua iluminação, permanecendo no lado das sombras da existência e deverá novamente reiniciar sua senda da iluminação. Ocorre que no planeta Terra ficarão somente os seres humanos que estão no caminho da sua senda de iluminação, e esses caminharão todos para a sua ascensão. Para os demais, uma nova iniciação, um novo ciclo, não mais aqui no planeta Terra, mas em outro lugar do universo, não único, mas muitos, atendendo o exato momento em que se encontram esses atuais seres humanos em seus caminhos de iluminação. Para estes, o joio, um novo recomeço. Diferente do que o senso comum acredita, não irão esses seres ao inferno, no sentido folclórico e imaginário do termo, mas sim de seu sentido mais original do termo, que o define como profundezas, lugares baixos, que são os estados vibracionais em que se encontram os próprios seres humanos aqui presentes. Da mesma forma, os seres humanos que na Terra ficarão, permanecerão em elevado estado de vibração, pois encontram-se em estado de iluminação. Quando o ser humano encontra seu Santo Cristo pessoal e viverá em conjunto harmonioso com o Santo Cristo pessoal de toda a humanidade. Esta é a natureza da segunda vinda de Cristo, que não se limita à expressão de Jesus Cristo histórico, mas na presença viva e manifestada da cristicidade em cada ser humano. Portanto, assim como o inferno, que é um estado vibracional das energias singulares, a Terra, ou novo paraíso, manterá e atrairá somente os seres humanos que aqui encontram-se em elevado estado vibracional. Cumpre-se aqui a senda da iluminação, finda-se a roda de Sansara, inicia-se a jornada de ascensão do espírito. Elevando-se o estado vibracional dos seres humanos na Terra, a própria matéria passa a mudar de consistência, tornando-se mais sutil, mais leve. Caminharemos do estado mais denso da matéria para um estado mais fluido, algo como o transitar de nosso corpo físico atual para vivermos em nosso corpo perispiritual, mas ainda aqui na Terra. O mesmo ocorrerá com o planeta Terra, que caminhará para ser um astro de quinta dimensão. E neste tempo reinará Cristo em sua manifestação crística em cada ser. É o tempo do qual a humanidade não mais terá na sua existência o objetivo de expiações, mas de uma existência superior, menos pelo que aqui virá e mais pelo que a própria humanidade conquistou. O viver em comunidade na Trindade, no amor a si mesmo como natureza divina que o é, em amor com o Filho, que é nosso Santo Cristo pessoal, e harmonia com nosso Santo Cristo de toda a humanidade, e na manifestação do Espírito Santo do Criador, que é o sopro que nos dá a vida. Porém, tudo isto somente se manifestará se compreendermos a grandeza e magnitude do que é o Espírito Santo em nossa existência e em nossa vida. O Espírito Santo, a essência do Criador. Cada ser em sua existência possui em sua essência este sopro, esta energia, este fragmento da consciência do Criador que chamamos de Espírito Santo. Espírito Santo é a presença da própria consciência da criação presente em cada ser na existência. O Espírito Santo é presença e não constituição do ser humano,
Caso assim não fosse, seríamos como o Criador e não suas criaturas. A consciência criadora é suprema e se manifesta em cada ser pelo Espírito Santo que habita cada ser. Muitas vezes confundem que a consciência da criação, Deus, é sua presença no todo, panteísmo, que se diz, tudo é Deus. Não é assim, tudo possui a presença de Deus, pois se tudo fosse Deus, poderíamos atribuí-lo a determinadas imperfeições, o que não seria verdade, pois perfeito o é. A consciência criadora é que manifesta a vida. Tudo é manifestação de vida, como expressão da consciência criadora, e toda a criação possui em si o Espírito Santo da criação. Espírito Santo é a manifestação do Eu Sou, dentro de nosso sagrado ser, a cristicidade que carregamos em nós, presença de nosso Santo Cristo pessoal como manifestação do Santo Cristo de toda a humanidade e que nos dá a vida e o significado da vida. Espírito de Deus, Espírito Santo, centelha divina, são apenas algumas das designações do Espírito Santo em cada ser. O Espírito Santo é a própria essência da consciência criadora em cada ser. Atribuímos a ele o termo energia, mas o Espírito Santo é mais do que isso, e não somente isso. Não existem meios na razão humana para pensar e definir o que é e a natureza do que é o Espírito Santo, pois está muito além de qualquer possibilidade de sua compreensão. Não temos a compreensão, mas pela grandeza da criação podemos vivenciá-lo sim, sentir sua manifestação, sua presença. O Espírito Santo nunca está ausente, sempre está presente. Somos nós que, em sua presença, o fazemos ausente. Espírito Santo da consciência criadora não está lá, está aqui, no interior de cada ser, pois é a sua essência, o sopro de vida, que lhe dá vida e o faz viver. O caminho da iluminação tem seu início quando buscamos o Espírito Santo da consciência da criação em nós, conduzido pelo nosso Santo Cristo pessoal. É o nosso Santo Cristo pessoal que nos conduz ao Espírito Santo, caminho de nossa iluminação e ascensão. É Cristo que nos trouxe, é Cristo que nos leva. A consciência da criação nos chama à unidade. Eu sou. Eu sou é a parte de um todo e um todo em uma parte. Cada ser é uma singularidade da consciência criadora manifestada na criação crística universal, que se fez singularidades crísticas. O encontro com o Eu Sou singular, trilhado pelo nosso Santo Cristo pessoal, é o último estágio da evolução do espírito. Além deste, ocorre a integração em sua totalidade com a consciência da criação. O Espírito Santo da consciência criadora é nosso guia, está presente em nossa vida e em nossa existência. Encontre sua cristicidade e encontrará o Espírito Santo presente em seu ser. Encontre as virtudes crísticas que encontrará o Espírito Santo da consciência criadora dentro de si. Afastando-se de sua cristicidade, estará se afastando do Espírito Santo presente em seu ser. Esta é a verdadeira iluminação, a manifestação da cristicidade pessoal que conduz ao Eu Sou o Espírito Santo do Criador, presente em cada ser. A iluminação do ser, em sua singularidade, deve estar presente em toda a coletividade. A evolução é um processo indissociável entre as singularidades, seres individuais, e pluralidades, coletivo. O espírito singular pode evoluir individualmente, porém, sua evolução só se completa com a evolução coletiva de todos os seres de uma mesma raça. Essa é a razão do termo plano de evolução para a humanidade, ou homem enquanto espécie. É no plano coletivo o maior desafio da manifestação do Espírito Santo se expressar por meio dos mais elevados valores crísticos. Todo ser humano é a singularidade de uma pluralidade de seres humanos. Portanto, a senda da iluminação torna-se um processo individual e coletivo nessa dialética da evolução. A evolução singular acelera a evolução coletiva, assim como a evolução coletiva acelera a evolução singular. A ascensão ocorre em sua singularidade, porém só se completará como a ascensão de toda a coletividade.
Somos todas singularidades da cristicidade. Para a unidade se completar, todos os seres humanos deverão também encontrar sua cristicidade no Santo Cristo pessoal de toda a humanidade. O plano da evolução e da ascensão da humanidade está em curso. A esse damos o nome de transição planetária, mais um processo em sua senda da iluminação. Para cada grande ciclo da evolução da experiência humana da criação, um ponto na Terra é escolhido, ponto focal que recebe a energia da consciência criadora e da manifestação da cristicidade. E esse ponto que abrigará a regeneração da raça humana é a Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz, por muito tempo preservada, pois aqui habitavam nossos irmãos em estado de consciência adormecidos. Primário em seus conhecimentos, mas elevados em sua pureza. Para cá vieram em movimentos de caminhar de muitos outros continentes, em diversos tempos, e nestas terras se espalharam, criaram vínculos e se estabeleceram. Terra desconhecida, porém imaginada por aqueles que habitam os continentes, antigos continentes, berço de muitas civilizações e formação de muitas nações. Nos continentes antigos é que se desenvolveu a saga da nova humanidade, a raça humana de duras provas de evolução, pois nestas terras encontrava-se os irmãos primitivos, iníquos de raças antecessoras, degradados, caídos e puros, que aqui juntos iniciavam na senda de sua iluminação. Quando a humanidade caía, para sua regeneração, vem ao mundo a voz mais estridente, o curandeiro mais poderoso, o dominador da vida e da morte, nosso Todo-Poderoso, e o ser mais iluminado que um dia aqui pisou, nosso Cristo, que se fez Jesus. Aqui deixou a mensagem de esperança e da boa nova, o amor como condutor da senda da iluminação de cada ser humano e de todos os seres humanos. Aqui plantou a semente da grande regeneração da humanidade. De mouco se fez a humanidade, persistindo em sua iniquidade, descaminhos da iluminação, e o que foi plantado logo foi coberto, para não germinar, e em nome da luz se fez escuridão. Cristo presente para observar os frutos de sua obra, muito se decepcionou. Incauta a humanidade, despossuída da verdade, imersa e chafurdada nos desvios da materialidade, ao velho continente abdicou, e para as novas terras olhou, e acima desse grande continente que um dia seria chamado de América do Sul, e ao seu centro um coração que se formava, ali chamada Terra de Santa Cruz, hoje Brasil, edificaria seu reino. Assim o fez, e a partir desse momento passa a Terra de Santa Cruz, junto com Cristo, a carregar a cruz de toda a civilização, pois assim Cristo o fez para a redenção na humanidade, permitindo a continuidade da existência humana, pois cada ser um dia encontrará em sua senda a iluminação. Estas terras devem ser preservadas em sua integridade e ampliadas para uma grande nação sul-americana, pois são estas terras que receberam as sementes da regeneração da humanidade e a luz do coração de Maria, pois destas terras é que nascerá o verdadeiro amor entre as pessoas. E para estas terras, em especial este grande coração chamado Brasil, vieram muitos, milhares e agora milhões de espíritos que buscam a senda da iluminação, mas ainda se encontram imersos nas sombras da ilusão, caminhando pela matéria como se somente ela existisse. Cumpre a Terra de Santa Cruz esta missão, o espaço de luz que abriga o que de mais sombrio e, ao mesmo tempo, cria as condições de muitos de realizar a sua senda da iluminação. Bendita esta terra, que pertence a Nosso Senhor. Iniciação e transformação na Terra de Santa Cruz.
Chegamos aos tempos da grande promessa. Bendito seja o nosso Senhor que iluminou nosso caminho, nos conduziu e agora colhe seus frutos. Pois aqui a luz plantou e aqui a luz colherá. O que ontem foi terra de Santa Cruz, hoje Brasil, berço de uma nova civilização, foi aqui, neste enorme coração que se plantou as sementes de uma nova espiritualidade, e é aqui que se colherá os frutos desta nova espiritualidade. Nada é ao acaso nestas terras, e isentas não estará dos tempos da provação final, mas preservada será de seus acontecimentos. Ouve-se os gemidos de dores da terra, o planeta está enfermo. Muito a intoxicaram, chaminés e escapamentos eliminaram a pureza do ar, amputaram suas matas, florestas, bosques, deixando-a à descoberta, contaminaram suas águas, deixando-a com sede, trataram os seres da criação, inconscientes e sensíveis à existência, como se despossuídos fossem de valor, pois criaturas o são do Criador. A febre se espalha, e as geleiras escorrem das montanhas e dos polos como lágrimas que se deslocam por um rosto sofredor. E a tudo isto passivamente o ser humano observa, como se inevitável fosse o que pode ser evitado. O ser humano deverá aprender a conviver e a viver com o planeta Terra e seus irmãos. Essa é a senda da iluminação. Somente com a iluminação crística do despertar é possível mudar essa realidade. E o Brasil, palco de grandes regenerações, é que abraça a senda da iluminação de toda a humanidade. Muitas terras em velhos continentes serão abaladas. O rufar dos tambores anunciarão estas mudanças. O tremor será sentido por todos, mas preservadas serão estas terras, pois aqui é o berço da nova civilização. De todos os continentes e nações, maciçamente para estas terras vieram. A iniquidade humana dilacerou parte da existência. A cegueira da materialidade humana dominou a existência, e sobras se fizeram sobrepor à luz daquilo que de mais importante cada ser humano carrega, a essência do Criador, que o anima. Justo é seu plano, e correto é seu caminho, que não pune, mas apenas educa e reorienta a direção que se deve percorrer. O que pelo atalho do seu amor deveria se encontrado, segue o caminho mais longo da dor, pois facilmente pelo amor se encontraria. O Criador nos guia pelo seu Filho. O Espírito Santo do Criador se manifesta no Filho, nosso Santo Cristo pessoal, que é uno com o Santo Cristo de toda a humanidade, que o é e também se fez Jesus, o Cristo. E dele, de sua vontade e aspiração, fez desta terra os pilares que ergueram seu reino, e sobre ela irradia sua luz. Brasil, siga sua senda. Brasileiros, despertem em sua senda, pois possuem uma grande missão, a regeneração da humanidade e berço da nova civilização. Este é o caminho, pois é a verdade de Cristo. Esta é sua vontade. Sigam a senda individual da iluminação, assim como sigam a senda coletiva da iluminação. Este é um presente lhes foi dado pelo Criador, que se manifestou pela presença de sua maior criação, o Cristo. E que aqui se faça a sua vontade. Mensagem da mestra Elizabeth Clare Prophet para o Brasil. A terra de Santa Cruz tem uma grande missão, semente de uma nova espiritualidade, pilares de uma nova humanidade, síntese de uma história da senda de iluminação de uma raça que aprendeu sua lição, e aqui prepara o caminho de sua ascensão. Firmes devem estar em seu caminho, justos devem ser em seu propósito. Aqui foi escolhido, aqui escolheram estar, e hoje, regenerados, caminham na edificação da nova terra. Somente ao nosso Pai e ao Filho é dado a conhecer tudo, mas sabemos que os tempos da atual humanidade chegam ao fim. Encerra-se o ciclo, conclui-se a missão. São tempos de luz e de glória. É o plano de nosso Criador que se cumpre. Veremos as dores na terra como nunca havíamos visto, mas necessário será para que o novo nasça e prevaleça, para que o velho fique, e sua história seja apenas as lembranças do que foi o duro caminho percorrido para o ponto de iluminação.
Brasil, luz do mundo, terra de regeneração. Do suor e das lágrimas de cada um de seus, as águas que irrigam a fé. Das dores e sofrimento, a força da lima que molda a pedra, mostrando sua beleza e brilho, do pé descalço que cria as raízes que se integram com toda a Gaia. Brasil que recebe a missão de regenerar a humanidade, iluminá-la e entregá-la ao novo que há de vir. E aqui, pela manifestação de nosso Criador e pela condução de nosso Cristo, o nascimento do novo. O que de mais denso se fez o mais suave e refinado, a luz manifestada do Criador. O que virá, em breve, terá aparente sentido de desilusão e desespero, mas tudo isso deverá acontecer para que o ser humano reflita sobre suas próprias ações. São luzes que iluminam a escuridão. São espelhos que refletem as próprias existências, momento de tomada de consciência, não somente individual, mas principalmente coletiva. É chegado o tempo dos bons se apresentarem, testemunhas e edificadores da nova terra. Não é mais tempo de ilusão, é tempo de reflexão e ação. Se desejam uma nova terra, edifiquem essa nova terra. O Espírito Santo do Criador é seu guia. Cristo são seus passos. Nós, os mestres, seus acompanhantes. Brasil, brasileiros, sul-americanos, que maior honra pode ter um povo, um espaço de solo, que o de receber a missão de ser redentor do planeta, regenerador de uma civilização. E assim o serão, se assumirem esta missão e cumprirem a senda da iluminação de toda a humanidade. Aqui estará a razão crística iluminando todos os passos. Aqui estará o coração de nossa mãe, que ama e acolhe em seus braços todos aqueles que desejam encontrar a paz e o amor que incondicionalmente se doa. Ontem na terra estava, hoje aqui me encontro, junto a Cristo na missão de edificação de uma nova civilização e realização do plano do Criador para este nosso lindo planeta. Juntos, 7 raios, mestres e chelas, Cristo cósmico, corte celestial, cidadãos do universo de todas as dimensões, unidos em um único propósito, a iluminação e a realização do plano do Criador para toda a existência. Juntos estamos e juntos estaremos até a realização final de nossa senda da iluminação, o dia em que não seremos mais nós, mas apenas nossa presença pela nossa existência no que é o todo Criador. Deixo aqui a minha luz. Não podemos caminhar pelo Shela, mas podemos caminhar com o Shela, e assim o faremos com cada um que desejar, de coração, seguir o caminho da senda da iluminação. Mestra Ascensionada Elizabeth Clare Prophet.